Louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio da graça do Senhor e pelo que Ele tem feito no nosso meio. Amém? Quero que você, junto comigo, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Glorificando a Deus pela sua bondade e misericórdia, pela sua infinita graça. Vamos meditar nesse texto nessa noite, e eu rogo ao Senhor que ela cause o mesmo impacto no seu coração que causou no meu, quando me preparava para estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Eu queria sua atenção para uma primeira verdade da contextualização do que nós vamos compartilhar hoje aqui. Essa contextualização ela é muito importante, porque nesse texto o apóstolo Paulo está falando sobre a natureza dos santos. Aqui especificamente, nesse ponto, Paulo está dissertando a respeito do relacionamento de judeus e gentios. O cristianismo, ele é oriundo, ele é originário do judaísmo. Ele não é que tenha sido uma seita ou algo sectário que tenha se apartado, mas as bases do cristianismo, elas são forjadas no judaísmo. Por isso que o conceito de cultura ocidental é um conceito judaico-cristão. Os nossos valores, eles são base, eles têm como base no judaísmo. Jesus era judeu, seus discípulos também. Todo o processo da proclamação do evangelho começa na região com os judeus. Conforme os judeus foram se convertendo, conforme os judeus foram recebendo o evangelho, eles foram absorvendo o evangelho de Cristo, mas em sua grande maioria eles não abandonaram as características e os seus parâmetros de pertencimento. O que é isso? Para ser judeu, existem normas estabelecidas, existem critérios, existem parâmetros, existe uma série de elementos no sentido da lei que precisa ser obedecido para a pessoa se considerar, para a pessoa ser judeu. Muito bem. Esse contexto é importante, porque conforme os discípulos de Jerusalém se convertiam, e aquelas pessoas se convertiam, olhe para cá, até antes de Antioquia, havia um pensamento de que o judaísmo, de que os cristãos que se convertiam,
eles apenas dariam prosseguimento à fé que estava sendo recebida, mas dentro de contextos judaicos. O que significa isso? Significa que você vai ver em vários momentos da Escritura um conflito entre judeus e gentios. O não judeu, aquele que não era nascido judeu e nem se convertia, era tratado como gentio, era alguém que não era do povo judeu. Quem está entendendo até agora diz amém. Então havia sempre essa ideia de que dois povos caminhavam juntos. E quando um judeu se convertia, ele já tinha cumprido todos os parâmetros. A circuncisão é um deles, a obediência às leis era outra delas. Então, dentro de todo esse processo, os judeus que se convertiam, eles continuavam com aquele pensamento que tinha antes, com a verdade do evangelho recebida. O problema entre aspas, começou quando os não-judeus começaram a se converter. Os gentios começaram a se converter. Porque quando os não-judeus começaram a se converter ao cristianismo, quando a mensagem ela foi além das fronteiras de Jerusalém, os gentios começaram a se converter e havia um pensamento do povo judeu convertido que era preciso que esses cristãos obedecessem às mesmas leis. Era preciso que esses cristãos se circuncidassem, era preciso que esses cristãos guardassem o sábado, era preciso que esses cristãos obedecessem às leis cerimoniais que os judeus tinham, que davam a eles senso de pertencimento judaico. Quem está entendendo até agora diz amém. Então se criou um abismo, porque alguns cristãos não queriam, alguns gentios não queriam assumir esse processo. Então se criou um dilema na igreja neotestamentária. Esse dilema, esse impasse, ele foi tão intenso, que ele provocou um concílio. O primeiro concílio, que é a reunião dos líderes da igreja, acontece já na igreja neotestamentária, lá em Atos capítulo 15, verso 1, quando os discípulos se reúnem para tratar dos gentios. O que é que os gentios tinham que fazer para se tornarem cristãos? Então, no decorrer da história da igreja, até Antioquia. Por que até Antioquia? Porque, na minha concepção, como na maioria dos estudiosos, Antioquia se transforma no trampolim da igreja moderna. Então, gentios e judeus, eles se tornam um só ali. Mas olhe para cá, dois povos caminhando paralelamente com o mesmo entendimento. Aqui, Paulo está fazendo uma defesa que ele sempre fez desde que ele inicia o seu processo discipular. Olhe para cá, Paulo diz o seguinte: debaixo de Cristo, todos somos iguais. Debaixo de Cristo não há judeu, não há grego, não há preto, não há branco, não há homem, não há mulher. Abaixo de Cristo, depois que Cristo vem, depois que Jesus estabelece o seu ministério, todos se tornam iguais diante de Deus. Cristo fez de todos um povo só. Por isso que no argumento o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: ele quebrou a inimizade que havia entre vocês. Ele quebrou a disputa que havia entre judeus e gentios, transformando os judeus e gentios num povo só, numa nova raça, num novo pensamento. O texto diz numa nova humanidade, ou seja, uma nova raça se inicia com Cristo Jesus, do qual ele é o primogênito. Ou seja, ele é o primeiro de um novo pensamento. Debaixo de Cristo, todos somos iguais. Diga glória a Deus aí. Essa é a natureza dos santos, é a nossa natureza, é a natureza da igreja de Jesus. Essa igreja, ela é interdenominacional. O que significa isso? Significa que aquele que recebe Cristo, que é batizado em Cristo, ele mergulhado na comunidade dos santos, ele é mergulhado no corpo de Cristo, e ele pertence à igreja invisível, à igreja universal do Senhor Jesus, que não é aquela, é universal mesmo. É a igreja que os seus membros, os seus filhos, estão na igreja de Cristo, estão na igreja batista, estão na igreja presbiteriana. Ao ressoar da trombeta de Deus, esse povo será juntado de todas essas igrejas, e Deus recolherá o seu povo santo para morar eternamente ao lado dele. Diga glória a Deus. Esse é o corpo espiritual de Cristo, essa é a natureza da igreja. Essa é a natureza espiritual da igreja.
Paulo faz questão de falar sempre isso: Cristo nos fez um só povo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz: antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos nem povo, agora nós somos povo de Deus. Diga glória a Deus, se anime aí, irmão. Se anima aí, diga, oh, glória a Deus, aleluia. Esqueça a segunda-feira. O problema do domingo à noite é porque a gente lembra que segunda-feira vai chegar. Não é, irmão? Essa chuvinha, esse friozinho, acordar de 5 horas, tomar aquele banho gelado, aleluia. Esqueça a segunda-feira, glória a Deus. Faça assim, diga glória a Deus, esqueça isso. Amém, irmão? Amém. Esse corpo, ele se transfigura no sentido prático em comunidade. O que significa isso? Significa que o corpo espiritual, a igreja espiritual, ela se torna visível na comunidade, quando nós vivemos em comunidade. João capítulo 17, Jesus diz o seguinte: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo veja que tu me enviaste. Ou seja, a reação física, aquilo que se vê da igreja invisível, é quando os filhos de Deus vivem em comunidade. Atos capítulo 2, a partir do verso 48, ele inicia a gênese, o início da igreja neotestamentária, quando Deus coloca ali os que se convertem, vivendo juntos, compartilhando interesses, compartilhando alimento, com um senso de pertencimento coletivo, onde todos compartilham o mesmo alimento, e o texto diz: ali não há necessidade. Isso é comunidade. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. O problema é que, isso ficou bem claro até agora, diga amém. Todos são iguais embaixo de Cristo, diga amém. Amém. Não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Entra pelas portas do reino de Deus, todos nós somos iguais. A maior patente no reino de Deus é servo. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem, ficou claro também que esse corpo, de maneira física, é manifestado em comunidade, quando nós estamos juntos, quando nós compartilhamos as verdades do Evangelho, quando nós caminhamos lado a lado juntos, quando vivemos a vida do Evangelho juntos, compartilhando, como Atos capítulo 2, verso 42. Isso ficou claro também? Diga amém. 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 Essa é a introdução. Só que o nosso conceito de igreja, o nosso imaginário, ele foi poluído com o passar do tempo, no que diz respeito à igreja. Poluído com falsas imagens de igreja. Poluído com falsos conceitos de igreja. Nós começamos a receber informações de pessoas que algumas vezes eram hereges, de movimentos que viam de vez em quando, e ainda vêm na sociedade, e que começaram a contaminar a nossa mente e o nosso imaginário do que seja igreja. Quando eu falo imaginário, eu digo igreja, já vem a imagem de alguma coisa na sua mente. Quando eu falo igreja, você talvez lembre do ajuntamento do domingo, nas reuniões que nós estamos fazendo aqui. Quando você está em casa se preparando, você diz assim: hoje eu não vou fazer nada à noite, porque hoje eu vou para onde? No seu imaginário, igreja é isso. No seu imaginário, igreja é isso aqui que a gente está vivendo. Uma reunião no domingo à noite, de 1h30 ou 2 horas. No seu imaginário, como na maioria das pessoas, a igreja se limita às 4 paredes desse templo. Se limita aos cultos que nós realizamos. No nosso imaginário, foi se criando com os movimentos, e sobretudo com os movimentos que vinham de ano em ano, uma percepção de igreja que não é a igreja que Jesus Cristo desejou, que não é o tipo de uma igreja comunidade. E nos últimos anos, nos últimos tempos, o diabo foi poluindo cada vez mais essa imagem, olhe para cá, e trazendo hoje um conceito muito complicado, que é o conceito da igreja consumidora. O conceito da igreja consumidora é aquela igreja que ela não tem o sentido de comunidade. A igreja consumidora é aquela igreja, são aquelas pessoas que se reúnem uma vez por semana, no domingo, que procuram uma igreja para usufruir do que a igreja tem a lhes oferecer.
ela não busca a igreja no sentido de comunidade. Porque no sentido de comunidade, olhe para cá, comunidade é uma construção coletiva. Comunidade, que é o ideal de Cristo para a igreja. Pedro, escrevendo a sua epístola, diz que vocês são pequenas pedras que, quando se juntam, constroem o edifício, a igreja do Deus vivo. Diga glória a Deus. Dentro dessa percepção, a comunidade é uma construção coletiva, uma soma coletiva de dons e talentos que constrói uma comunidade espiritual, onde todos se ajudam, onde todos se suportam, onde todos dão impulso uns aos outros e onde há um crescimento qualitativo, ou seja, um crescimento de um para com os outros e, consequentemente, um crescimento quantitativo, ou seja, nós crescemos em quantidade. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte: você está entendendo, irmão? Eu vi, abrindo um parênteses, eu escutei, hoje tem muito coaching, né? Aí você vai passando lá os rios, os shots do Instagram, e os rios, e misturei agora aqui, sabe para aqueles vídeos pequenininhos? Eu não sou tão moderno como os meninos, né? Aí eu estou passando lá e aparece lá: veja no que você é bom e ganhe dinheiro. Isso eu vou gravar um CD para fazer as pessoas dormirem. E conforme eu vou pregando, os 10 primeiros minutos já tem irmão. Acho que se fosse eu pregando lá no lugar de Paulo, acho que cai os 2 eúticos de uma vez só, né? Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta ele de novo aí: você está entendendo, irmão? Acorda aí, irmão. Como bom pentecostal, olha para cá, vamos combinar uma coisa. Se a pessoa que está do seu lado começar a cochilar, você dá um glória a Deus bem alto. É assim, desse jeito aí, mata ele de susto aí. Acaba o pastor, essas coisas. Muito bem. É uma construção coletiva. Eu preciso do Gil, o Gil precisa de mim, eu preciso da Jaque, Jaque precisa de mim. Essa construção coletiva vai fazendo com que minhas qualidades se somem às suas qualidades e os meus defeitos sejam tolerados por você e eu tolere os seus defeitos e nós possamos caminhar fazendo uma construção coletiva. Esse é o ideal de Cristo. O problema é que, conforme o tempo foi passando, esse imaginário ele foi sendo poluído por questões que o diabo vai colocando. E, por fim, se formou a igreja consumidora. A igreja consumidora são aquelas pessoas que chegam na igreja e eles vão conversar com o pastor para ficar na igreja. Então, eles chegam para o pastor e dizem: pastor, me diga uma coisa, tem estacionamento coberto na sua igreja? Pastor, me diga uma coisa, como é a sala das crianças, como é a igreja Kids da sua igreja? Tem ar-condicionado para as crianças? Pastor, tem algum tipo de pulseira, alguma coisa que possa... Qual o programa educacional das crianças? Pastor, existe algum tipo... Pode acreditar, isso aconteceu comigo aqui. Pastor, o que é que o senhor dá para quem frequenta os cultos da sua igreja? Eu só dou a palavra. Então eu vou para a igreja da pastora fulana, lá em Nova Descoberta, porque ela dá uma cesta básica toda vez que termina o culto. Então vá, pode ir. A igreja consumidora é a igreja que se senta e quer ser servida. Ela quer ser servida com um bom culto, ela quer ser servida com uma boa qualidade, ela quer ser servida, ela pergunta sobre as qualidades que a igreja pode lhe oferecer. Essas pessoas acham que a igreja está ali para prestar um serviço a elas. Ela é o centro para que a igreja se curve e venha a servi-la. E esse é um grande problema. Porque as pessoas que fazem parte da igreja consumidora, ou que absorveram no imaginário a ideia da igreja consumidora, elas não têm senso de pertencimento. Então, são aquelas pessoas que estão na igreja, mas criticam a igreja. São aquelas pessoas que estão na igreja, mas não contribuem com a igreja. São aquelas, pode prestar atenção, aquelas pessoas que mais reclamam são aquelas que nunca contribuem em nada com a igreja. São aquelas que nunca estão presentes nos trabalhos da igreja. São aquelas que não são dizimistas, não são ofertantes. São aquelas que não trabalham para o processo de crescimento da comunidade. Elas querem apenas ser servidas. E se não são servidas do jeito que elas querem, elas reclamam, elas criticam, elas fazem motim. Esse é o grande problema. Elas trabalham contra, elas são pessoas, na verdade, são pesos que se desenvolvem na igreja, que dificultam o desenvolvimento da igreja. Muito bem.
Eu tenho, por um lado, o ideal de Cristo. Qual é o ideal de Cristo? O corpo espiritual de Cristo, a igreja dos santos do Senhor, que se multiplicam na sociedade, formando comunidades e uma construção coletiva, todos ajudando para que a comunidade cresça, todos ajudando para que a comunidade se desenvolva. Por outro lado, eu tenho uma igreja consumidora que apenas quer receber. Pastor, então como nós podemos combater a igreja consumidora? Eu nunca esqueci um dia que uma das pessoas que tinha, até hoje eu tenho o hábito, junto com a tesouraria da igreja, de não saber a quantia de dízimo que os irmãos contribuem. Eu não sei o dízimo dos irmãos, eu só sei a relação dos obreiros. Por obrigação regimental, eu tenho que saber se os obreiros são dizimistas ou não. Se os obreiros não forem dizimistas, eles são passíveis de suspensão e disciplina. Na nossa igreja o bicho pega. Na nossa igreja o bicho pega. Então eu preciso saber, mas eu não sei quem é, quem não tem. E uma vez eu estava dirigindo a primeira igreja que eu dirigi, bem pequenininha, nós estávamos lá, bem humildes, e tinha uma pessoa que ela era uma pessoa que, a gente percebia que ela era uma pessoa bem financeiramente, pessoa empresária, pessoa que tinha condições. Então a pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero este copo PPT, PPX, eu não sei o tipo de copo descartável, eu quero um tipo de copo descartável que seja um tipo de copo mais sustentável, e essa água ela não é boa, eu não gosto dessa água mineral. Eu dou o meu dízimo para que a água mineral seja outra. Se o dízimo é seu, irmã, ela diz: o dízimo é meu. Eu disse: então pegue e vá comprar picolé. Hoje eu estou mais tranquilo, eu estou tão amável hoje. Mas naquela época eu era mais, então pegue seu dízimo, vá comprar picolé, pegue seu dízimo, vá comprar confeito, pegue seu dízimo, vá fazer qualquer coisa, porque o seu dízimo não é bem-vindo aqui. O dízimo que é bem-vindo aqui é o dízimo devolvido ao Senhor. Quem está me entendendo aí diz amém. Como é que eu vou combater a igreja que é consumidora? Como é que nós podemos combater e viver o ideal de Cristo como igreja para nós? Primeira coisa, nós temos que desenvolver senso de pertencimento e coletividade. Isso é nadar contra a correnteza da sociedade hoje, porque a sociedade atual diz o seguinte: é seu, você merece, você pode, corra atrás, isso é para você mesmo. A sociedade prega hoje que você tem que estar vivendo bem. A sociedade prega hoje que a pessoa mais importante é você mesmo. É buscar os seus próprios interesses, é buscar a sua própria satisfação, é buscar suas próprias qualidades. É para mim, eu vivo para mim. E o senso de pertencimento faz com que a igreja tenha uma contracultura, ou seja, faz com que se obrigue que a gente nade contra essa correnteza. Quem está me entendendo diz amém. Porque senso de pertencimento não é um estado físico, é um estado de essência. Não significa que você estar aqui, você pertence a esse lugar. Não significa que você estar aqui, ter carteira de membro, ter sido batizado, você pertence a esse povo. O senso de pertencimento é um estado de essência. Eu me sinto pertencente, eu participo dos processos daquele lugar. Aquele lugar faz parte da minha vida como essência. E se retirar aquele lugar da minha vida, a minha vida de certa maneira perde sentido. Quando nós falamos minha igreja, quem tem senso de pertencimento e fala minha igreja, ele não fala como senso de propriedade, ele fala como senso de pertencimento. Eu pertenço àquele povo, eu sou daquele lugar, eu pertenço àquela comunidade. Porque Ananias e Safira estavam no colégio apostólico. Ananias e Safira estavam no meio dos discípulos que se converteram. Ananias e Safira caminhavam junto com os discípulos. Mas o texto sagrado diz que eles venderam uma propriedade, tentaram enganar os discípulos, porque não pertenciam à comunidade. Eles não estavam interessados no crescimento da comunidade. Eles estavam interessados em aparecer, em usufruir daquela oportunidade, em transformar aquela oportunidade em palco. Ei, igreja não tem palco. Igreja tem altar. E o senso de pertencimento não é você simplesmente sentar aí. O senso de pertencimento não faz com que você apenas venha de domingo a domingo. O senso de pertencimento incomoda você para estar durante a semana, para saber o que acontece com sua comunidade, para saber como sua comunidade está se comportando, para saber como sua comunidade está se reunindo e quais as necessidades da sua comunidade.
Por isso que Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra do Senhor diz que eles se preocupavam uns com os outros, e os que moravam em Jerusalém vendiam suas propriedades, porque alguns estavam passando necessidade, e quem pertence ao povo não tolera que o seu irmão sofra, não suporta ver o sofrimento do seu irmão, não suporta ver a dor da pessoa que está do seu lado. Quem está me entendendo até agora diz amém. Aleluia. Então é um estado de essência, é um estado de sentimento, é um estado de espiritualidade. Nós não somos movidos porque somos obrigados, nós somos movidos porque há algo em nós que não nos deixa ficar quietos quando vemos alguém do nosso povo passando necessidade. Ei, olhe para cá, quem tem senso de pertencimento se move em direção à pessoa que ama. Isso é muito importante, porque os cristãos sobreviveram a todas as perseguições no mundo, nos séculos que a igreja sobreviveu. Ei, uma das coisas que fez a igreja sobreviver foi o senso de pertencimento. Irmão não traía irmão, irmão protegia irmão, irmão cuidava de irmão, irmão impulsionava outro irmão. Se você ler as cartas apostólicas, você vai ver eles dizendo: amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ei, o que nos faz manter vivos é o amor que temos uns pelos outros, e senso de pertencimento. Essa pessoa que está do seu lado também é responsabilidade sua. Se essa pessoa sofre, não passe ao largo dessa pessoa como se você fosse o sacerdote da parábola do bom samaritano. Isso é senso de pertencimento. E o discípulo, ele aprende essa concepção e pratica. Ei, olhe para cá, você não pode ouvir o que eu estou falando hoje e agir da mesma maneira amanhã. Jesus falando lá em Lucas capítulo 13, verso 27, se você ouve minhas palavras e não pratica, você é semelhante a uma pessoa que constrói a casa sobre a areia, e qualquer dificuldade vem e derruba. Nós vivemos um tempo de escassez emocional. Ei, olhe para cá, você quando entrar pelas portas desta igreja, quando você entrar no seio dessa comunidade, você tem que se sentir acolhido, aquecido, amado e protegido. Diga glória a Deus, meu irmão. E nós temos que produzir isso não cai do céu. Nós temos que produzir isso, mas as feridas provocadas por situações e traumas que nós enfrentamos nos faz abrir mão desse processo de acolhimento e amor. Mas não importa, porque a natureza do outro não pode mudar a minha natureza, e a minha natureza é espiritual. Eu não amo porque você me ama. Eu não acordo todo dia e intercedo por você porque você faz isso por mim. Eu até agradeço se você faz por mim, mas eu não faço por causa disso. Eu não invisto a minha vida para abençoar a sua vida porque você está abençoando a minha. Eu faço isso em primeiro lugar, olhe para cá, porque há um senso no meu coração e um dever para com você. E se você sofre, eu sofro com você. Independente, aí a gente às vezes abre um parêntese aqui, a gente faz assim: eu amo o pastor Misael, ele é uma bênção, esse é íntegro, é honesto. A gente tem dificuldade de falar essas coisas. Aí no finalzinho da frase, vem aquela vírgula assim: eu não sei se ele faz isso, mas eu faço. Eu não sei se fulano é, mas eu sou. Não quero saber se é ou não é, não. Eu amo independente de qualquer coisa. Eu amo porque o senso de comunidade faz entender que se você é minha comunidade, eu vou até o fim junto com você. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Então eu desejo e promovo o crescimento. Eu sou comunidade. Eu sou comunidade. As pessoas chegam em algumas igrejas e se assustam quando veem juízes com um colete estacionando carros. As pessoas se assustam quando chegam em alguns lugares e veem pessoas de alto grau de patente na sociedade lá fora, na cozinha da igreja ou fazendo cantina. As pessoas se assustam quando passam e nos veem varrendo. Eu estava na nossa cidade, lá em Ribeirão, na igreja que eu estava em Ribeirão, estava eu e um irmão de certa estirpe na cidade de Ribeirão. Nós estávamos abrindo uma igreja num bairro chamado Alto da Fé. Estava eu e ele lá, caiando, a gente não tinha dinheiro para comprar tinta, né? Estava lá passando o cal nas paredes da igreja. Aí o irmãozinho de uma igreja com a irmã passou, voltou. Passou de novo, voltou.
Pai do Senhor, meus irmãos, e a gente lá, e a gente que não tem habilidade de pintar, olhe para cá, a gente pinta tudo, pinta cabelo, pinta olho, pinta roupa, não é? Sim ou não? A gente sai uma bagaceira E ele olhou para mim e disse: o senhor é o pastor, né? O pastor Edivan. Eu mesmo, irmão. Esse é o presbítero tal. É ele mesmo, irmão. Eu tive que voltar aqui, porque o irmão que passou comigo não acreditou que o pastor da Pentecostal estava aqui junto com o irmão fulano pintando a igreja. Quando você faz parte da comunidade, olhe para cá, você promove o crescimento e o desenvolvimento do corpo. Você participa do desenvolvimento da comunidade. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Você está comigo aí, irmão? Diga amém. Está concordando comigo aí, irmão? Diga amém. Se prepare para o grande mover que Deus vai fazer na sua vida. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que... Vamos repetir? Sirvam uns aos outros. Diga, sirvam uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Precisa explicação. Promover o crescimento é promover o crescimento baseado no seu dom. Deus não é aleatório. Deus ele é intencional. Quando Deus junta as pedras embaixo do rio, olhe para cá, quando Deus traz cada um de nós, das nossas áreas, das nossas cidades, dos lugares onde nós estamos, quando Deus nos junta nessa comunidade, é porque as minhas características são importantes nessa comunidade, é porque as características do Patrick e da Thalita são importantes nessa comunidade, por isso que Deus trouxe eles de Paulo Afonso, essa característica de Fábio é importante nessa comunidade, e Deus vai juntando as peças como num grande quebra-cabeças, e as nossas diferenças são aquilo que encaixa-nos uns nos outros, e faz com que nós vivamos em comunidade. Aquilo que é mais importante é que nós possamos viver juntos, promovendo o crescimento uns dos outros. Diga amém, meu irmão, em nome de Jesus. Cada um de nós é parte desse planejamento. Cada um de nós é parte desse desenvolvimento em todas as dimensões, quer espirituais, quer emocionais. Então, a minha vida emocional, olhe para cá, ela precisa ser cuidada por você, meu irmão. A igreja precisa cuidar do seu pastor, a igreja precisa cuidar da família do seu pastor. O pastor tem que, da mesma maneira que o pastor cuida das famílias da igreja, olhe para cá, a igreja tem que cuidar da família do pastor, meu irmão. A família tem que amar o pastor e sua família, e não só falando, meu irmão, vivendo isso, vivendo essa realidade. A gente tem que entender, meus irmãos, que esse processo de estarmos juntos faz com que nós possamos ser melhores, e as nossas emoções, elas são alimentadas aqui dentro, nos relacionamentos que nós temos, meus irmãos. Porque os relacionamentos lá de fora são perversos, os relacionamentos lá de fora são muitas vezes inconfiáveis, mas quando Deus nos traz para habitar juntos em comunidade, nós precisamos confiar uns nos outros, dar suporte uns aos outros e fazer com que o outro se torne melhor a cada dia. Eu luto pelo seu bem-estar, você luta pelo meu bem-estar e nós crescemos coletivamente. Isso é comunidade, meus irmãos. Isso é comunidade, posso ouvir um amém? Vez por outra nós temos um irmão, não vou citá-lo, mas os embaixadores, os homens sabem. Vez por outra temos um irmão que tem uma necessidade aqui, por conta de um processo especial que o seu filho enfrenta. E vez por outra ele precisa de CPFs lá, para poder adquirir esse leite especial para o filho dele. Ele diz assim, eu preciso de 10 CPF. Quando eu vou colocar meu CPF, os 10 CPF já estão lá. Sai de bola assim, Aí tem gente que acha que grupo de WhatsApp é só bom dia, boa noite e botar aquelas florzinhas. Não é não, meu irmão. É quando a comunidade se reúne para fazer com que a ajuda chegue até a uma pessoa, até que o amor chegue até uma pessoa. Ei, tá alguém de luto? Ei, olhe para cá, a gente tá lá de bolo. A gente pode não ir naquele mesmo horário, tá todo mundo junto, mas pelo menos uma hora a gente passa lá, dá um abraço e diz, eu tô aqui, eu orei por você, eu tô com você. A pessoa tá começando alguma coisa, a gente vai lá e ajuda. A pessoa tá sofrendo, a gente vai lá e abraça.
A igreja é uma máquina e as engrenagens que estão funcionando, elas deixam marcas. Se uma engrenagem ela está colocada lá na máquina, olhe para cá, ela se desgasta, ela é marcada. A única engrenagem que não tem marca nenhuma de sofrimento é porque nunca foi colocada na máquina. Pense bem nisso. Talvez você se ache uma engrenagem, mas você nunca funcionou. Porque toda engrenagem que está rodando na máquina, ela é marcada, ela é desgastada, mas ela está cumprindo o seu propósito ao qual ela foi criada. Diga glória a Deus aí, irmão. Ah, pastor, mas eu não sei. Deixa eu contar uma história que eu li, eu achei muito interessante. Um campeonato de palmas num hospício. Não sei se você conhece essa história. Essa história achei fantástica. O hospício promoveu uma campanha, um campeonato de palmas, de aplausos. Aquele que aplaudisse mais bonito seria o campeão. Então o primeiro paciente foi lá, tentou aplaudir, não conseguiu, bater com a mão na cabeça. O segundo foi lá, ficou nervoso, travou e não conseguiu aplaudir. O terceiro subiu no palco, toda a plateia ficou aguardando ansiosamente, porque o terceiro que subiu era o campeão do ano passado. Então ele subiu com desenvoltura no palco e aplaudiu. Os juízes disseram: esse é o campeão. A plateia ficou empolvorosa, a plateia toda aplaudiu. Qual é a moral da história, pastor? A moral da história é que a maioria achava que não podia, mas todos são capazes de aplaudir, mas acharam que somente o que subiu no palco tem condições de aplaudir. Ei, você é o louco que aplaude ou fica parado? Ah, eu não sou pastor. Ah, eu não sei fazer. Se a minha Bíblia está correta, ela está correta. Olhe para cá, ela diz: Deus distribuiu os seus dons de maneira multiforme. Isso significa que o que você tem capacidade de fazer, eu não tenho. Isso significa que o que eu tenho capacidade de fazer, você não tem. Mas as nossas diferenças são um ponto de convergência, onde nós nos unimos e transformamos a nossa comunidade numa comunidade forte. Não adianta eu querer tocar com os meninos. Não adianta eu querer fazer o que João faz no baixo, o que Vitor faz com a voz. Não adianta, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Me frustro, mas eu não vou fazer. Mas Deus quer me usar na interpretação e na pregação do Evangelho. E se eu abençoar através da pregação, olhe para cá, eu vou pregar. Deus pode te usar abençoando na cozinha, Deus pode te usar intercedendo, Deus pode te usar abençoando, Deus pode te usar aconselhando, Deus pode te dar como hospitalidade, Deus pode te usar de qualquer maneira. Ei, não há inúteis na casa de Deus. Já dizia Armando Filho. Segunda coisa, o amor genuíno. A segunda característica de uma comunidade é o amor genuíno. É possível nós nos amarmos genuinamente? Sim ou não? Olhe. Quem é casado aí? Levanta a mão. Quem é casado? Levanta a mão. Você ama a sua esposa, meu irmão? Você que levantou a mão, você ama a sua esposa? Sua esposa dá trabalho, irmão? Não dá, né? Quem namora aí? Quem namora aí? Levanta a mão. Os namorados. Vamos fazer os namorados sofrer. Estão namorando. Nossa, só tem 3 namorando na igreja? Vamos fazer a campanha do milagre urgente aqui. Eu amo minha esposa. Mas não significa que ela seja perfeita, não. Tenho certeza que ela me ama. Mas ela sabe que eu não sou perfeito. Beiro a perfeição, mas não sou perfeito. Amar não significa que você queira que a pessoa seja perfeita. Nós amamos em meio às diferenças e às dificuldades. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Seu filho não é perfeito, sua filha não é perfeita, mas você ama. Não confunda amor com perfeição. Os relacionamentos são essenciais para a nossa saúde espiritual. Por isso que não poucas vezes, Pedro, por exemplo, na primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 22, olhe para cá, ele diz assim: que o amor de vocês seja não fingido.
A Bíblia, olha, irmão, olhe para cá. Olhe no branco dos meus olhos, deixa eu dizer um negócio a você. A Bíblia nos ensina como amar uns aos outros. A Bíblia diz o seguinte: alguém fez uma coisa contra você, você se machucou com alguma coisa que alguém fez, o que é que a Bíblia manda você fazer? Vai lá, conversa com o irmão e resolve o teu BO. É assim ou não é? O que é que a gente faz? Fica moadinho. Oh, meu Deus. Alimentando mágoa, alimentando rancor. Irmãozão, vamos comer uma pizza junto? Essa pizza vai vir com espinho, viu? Bora! Aí vai lá, ó, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Queria que fosse assim. Agora, ei, olhe para cá, quem fala o que quer, tem que ouvir também o que não quer. Ô irmão, mas eu não queria falar isso, porque foi assim. Termina aquele momento, ora junto, se abraça e sai dali com um problema resolvido e o diabo envergonhado. É fácil, irmão. Dar a verdade no débito é fácil, com cuidado. Entrega a verdade no débito, com cuidado. A fórmula de amar é não ser falso. É não guardar coisas que você não deve guardar. É entender que da mesma maneira que você tolera o comportamento de alguém, alguém tolera o seu comportamento. É entender que da mesma maneira que aquela pessoa, muitas vezes é desgastante estar com ela, para alguém é desgastante estar com você. Da mesma maneira que você tem que oferecer o perdão para alguém, alguém vai ter que oferecer o perdão para você. Então, olhe para cá, saia do salto, saia do pedestal e entenda que debaixo de Cristo todos somos iguais. Todos erramos, todos falhamos, todos precisamos de perdão e todos precisamos oferecer misericórdia. Como é que esse amor pode ser projetado, pastor? Não seja domingueiro. Não seja um crente domingueiro. Não seja aquela pessoa, olhe para cá, que vai para a igreja, só vai no domingo, e quando chega no domingo, termina o culto, pega a Bíblia, a gente só vê o vulto. Vai embora, mas pastor, eu não conheço ninguém. E vai ficar sem conhecer, porque você não dá chance. Você não dá chance para que as pessoas conheçam você. Você não dá chance para que as pessoas conversem com você. Ei, olhe para cá, eu tenho testemunho da maioria das pessoas. Eu tenho certeza que você também pode me dar esse testemunho. Pastor, é difícil no início, os relacionamentos são complicados, mas quando a gente entra na igreja, a gente não quer mais sair. Porque a gente dá espaço para os relacionamentos, a gente dá espaço para amar as pessoas, a gente dá espaço para relacionamentos e viver a vivência da vida das pessoas. Posso ouvir um amém, irmão? Então não seja domingueiro. Não seja alguém que somente sabe julgar. E julga assodadamente, sem contribuir com absolutamente nada. Uma habilidade, uma rapidez em fazer uma leitura e julgar as pessoas. O vínculo gera cuidado, e o cuidado além do cumprimento que nós temos cotidianamente. Pai do Senhor, isso não é cuidado. Isso não é comprometimento. Deixa eu caminhar. Os discípulos, eles incentivavam o comprometimento uns com os outros. 365 vezes na Bíblia está escrito uns aos outros, uns para os outros, uns com os outros. Olhe para cá, Deus exige de nós relacionamento. A gente tem que amar, irmão. Ei, olhe para cá, a gente tem que amar. Posso ouvir um amém? E amar essa pessoa bonitinha do seu lado. Estava falando hoje de manhã, essa pessoa que tem do seu lado aí, ela merece elogio. Aí o nosso irmãozão Wellington olhou, disse, merece. Era a mãe dele que estava do lado dele. Aí é fácil elogiar. Essa pessoa que está do seu lado aí, merece elogio? Olha aí para ela, merece? Merece ou não merece? Olha para o outro lado. Se for a sua esposa do lado, olhe para o outro lado. Essa pessoa aí merece elogio? Mas você já elogiou ela?
Você já elogiou? Você disse assim, por ser um irmão, você é um irmão top, viu? Irmão, você é um irmão fora de série, hein? Você me viu na parada, buzinou e deu paz do Senhor. Você é um irmão top, viu? Olha aí. Pai do Senhor, meu irmão. E deixa o irmão na parada. Já pensou? Ah, irmão. Irmão, chega na hora do almoço na sua casa. Irmão, olha para cá. Se o irmão chegou na hora do almoço na sua casa, não tem resenha não. Ele está querendo almoçar junto com você. Quantas vezes você elogiou essa pessoa? Quantas vezes você olhou para o seu líder e disse assim, puxa vida, pastor Misael é uma bênção, hein? Estava em crise, ele me ajudou. Meu pastorzão é uma bênção. Gil é uma bênção, viu? Gosto muito do Gil. Ah, o Júnior? Poxa, o presbítero Júnior é top demais, hein? É uma bênção. Diga amém, irmão. Estou elogiando os homens de Deus e você não diz nada. Sua esposa, o irmão da igreja. Se precisar de alguma coisa, o irmão está do seu lado. Eu não suporto mais, e eu digo isso como homem, quando o povo de Deus se degladia, quando o povo de Deus encontra problema nas coisas, quando o povo de Deus briga. Ei, olhe para cá, o mundo já apontou suas armas para nós, por que nós vamos apontar as armas uns para os outros? Deus nos chamou para viver em comunidade. O cuidado na direção individual, uns com os outros, gerando crescimento coletivo. Por fim, mas não menos importante, como nós vamos alcançar o senso de comunidade? Cuidando do crescimento individual e coletivo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, olha para cá. Você não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. Quando você se empenha em mudar o mundo de alguém, quando você se empenha em estar com alguém, olhe para cá, você muda a história daquela pessoa. Quando você investe tempo para sentar, você, meu irmão, que é adulto, você que é homem, quando você investe tempo para sentar com um desses meninos, adolescentes ou jovens, alguns deles com uma história de vida terrível, alguns deles que são sozinhos de casa, alguns deles aqui, dos nossos jovens e adolescentes, são os únicos convertidos em suas casas. Seu pai não é evangélico, sua mãe não é evangélica, seus irmãos não é. Alguns trabalham até contra para que eles não venham para a igreja. E sábado à noite eles estão reunidos nos grupos de vida, celebrando a Deus. Sábado à noite ele podia estar numa festa, ele podia estar se drogando, ele podia estar em qualquer lugar. Mas olhe para cá, eles estão enfrentando, nadando contra a correnteza para estar na presença de Deus. Uma palavra sua faz toda a diferença na vida desses meninos. E assim, irmão, fique firme, viu? Estou vendo o seu esforço, você é bênção, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Fique firme, Deus vai mudar o quadro, viu? As nossas meninas, as nossas adolescentes, você, minha irmã, que já é adulta, você que passou por todos os processos que elas estão passando, chegar para elas e dizer, filha, se precisar de mim, eu estou aqui, viu? Filha, se você estiver triste, pode contar comigo que eu vou orar com você, para que você possa vencer a situação da sua vida, viu? Porque da mesma maneira que você, adulto, tem crise, os nossos jovens têm crise, as nossas crianças também têm crises. Isso é ser comunidade. Comunidade é quando nós investimos na vida uns dos outros, olhe para cá, e nós investimos tempo na vida do outro. O salvo deseja o crescimento da sua comunidade. Pode iniciar, Guilherme, pode começar. Louvor, pode ir começando também, baixinho, só para a gente concluir. O texto diz em Atos capítulo 1, no versículo 8, que Deus desafiou os seus discípulos, olhe para cá, a experimentarem ir além. E eu quero desafiar você a ir além hoje. Olhe para cá, meu irmão, olhe para cá, não se perca não. Eu quero desafiar você a ir além. Eu quero convidar você para ir além da superficialidade, além do cumprimento, além de paz do Senhor e além de todas essas coisas. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto diz que Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão pela Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ei, ele estava dizendo, eu quero que vocês vão além daquilo que vocês já foram. Cada um de nós tem uma história,
Cada um de nós tem nossas angústias, tem as nossas crises. E é muito mais fácil carregar o fardo se eu tiver pessoas que nos amam carregando junto conosco. Havia um desejo da igreja primitiva de cuidar uns dos outros. Havia um desejo da igreja de fazer com que os outros crescessem espiritualmente. Um crescimento de qualidade na vida do outro. De abençoar a vida do outro. De saber o que o outro está precisando e ajudar. Porque quando Jesus foi crucificado, lá na cruz, o texto sagrado diz que a sua última frase foi: está feito, está consumado. Isso significa, irmão, em todas as dimensões, significa que a missão dele foi cumprida. E significa que nós, aquilo que ele tinha para dar para nós, já foi dado. O que ele fez por nós foi suficiente. Então não peça a Deus para amar o irmão. Ame ele com suas forças, com toda a sua intensidade, independente de quem ele seja ou o que ele faça. Doe-se para as pessoas. Ofereça-se às pessoas, para que você possa, através da sua vida, abençoar outras pessoas. Ei, olhe para cá. Deus nos criou para marcar vidas no decurso da nossa história. Algumas pessoas vão passar por aqui e vão lembrar do que você fez, da mão que você estendeu, porque um dia alguém estendeu a mão para você, e chegou a vez de você estender a sua mão. Está feito, irmão. O grito do Calvário diz: está feito. Não, Deus não vai fazer mais nada daquilo que nós podemos fazer. Cristo não vai fazer mais nada daquilo que nós devemos fazer. Está feito, meus irmãos. O grito da cruz ressoa até os dias de hoje. O grito de Jesus reverbera no meio da sua comunidade. Você já defendeu políticos, você já defendeu seu time de coração, você com toda paixão já defendeu pessoas e coisas. O Espírito Santo lhe convoca hoje para você, da maneira mais apaixonada possível, defender e construir a sua comunidade. Porque se você é corpo de Deus, se você é corpo de Cristo, você é comunidade.